Durante décadas, o mundo foi cativado pelo drama em torno da família real britânica. Rumores, escândalos e sussurros circularam, mas a verdade muitas vezes permaneceu elusiva. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, o filho da princesa Diana finalmente quebrou o silêncio em uma revelação chocante. Ele confirma o que muitos suspeitavam há tempos, mas poucos ousavam dizer em voz alta. Essa admissão bombástica ameaça remodelar nossa compreensão da monarquia. Então, vamos mergulhar direto na verdade explosiva que estava escondida. À vista de todos, a princesa Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de Language Not Registered for Generation Ian Park House, Sandringham, Norfolk. Seus pais eram John Spencer, Visconde Althorp, e Frances Rowe, que mais tarde se tornaram o Conde e a Condessa Spencer. A infância de Diana foi marcada pelo casamento turbulento de seus pais e pelo eventual divórcio quando ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Ela tinha um relacionamento próximo com seus irmãos, Sarah Jane e Charles, mas a separação da família a afetou profundamente. Mal sabia ela que viveria o resto de sua vida como membro da realeza e que seria seu filho, o futuro rei da Inglaterra, quem finalmente confirmaria o que suspeitávamos desde o início. Mas antes disso, precisamos conhecer um pouco mais sobre a futura princesa do povo. A educação inicial de Diana começou na escola particular Seafield, em Norfolk, e continuou na Riddlesworth Hall School, um internato feminino perto de Norfolk. Mais tarde, ela frequentou a Westheath Girls' School, em Sevenoaks, Kent. Após deixar Westheath aos Language Not Registered for Generation anos, Diana frequentou brevemente o Institut Alpen Seis-Manet, uma escola de etiqueta em Rougemont. Apesar de ter vivido na Suíça, Diana logo retornou a Londres, onde assumiu diversos trabalhos discretos: instrutora de dança para jovens, auxiliar de professora de jardim de infância, anfitriã em festas e até faxineira para sua irmã Sarah. Apesar dessas funções comuns, sua origem aristocrática e suas conexões a mantinham sempre na órbita da alta sociedade. A vida de Diana deu uma guinada significativa quando ela se mudou para um apartamento em Kern Court, em Earl's Court, um presente de sua mãe para seu aniversário de Language Not Registered for Generation anos, passando a viver de forma independente com 3 filhos. Ao lado de seus amigos, ela levava uma vida relativamente normal, trabalhando como professora de jardim de infância na Young England School, em Pimlico. O círculo social de Diana incluía algumas figuras notáveis, como as amigas de sua irmã e encontros ocasionais com a realeza. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. Diana conheceu o príncipe Charles pela primeira vez em novembro de Language Not Registered for Generation, quando ele namorava sua irmã Sarah. Na época, Diana tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, e o primeiro encontro foi breve e sem grandes acontecimentos. No entanto, o destino tinha outros planos, e seus caminhos se cruzaram novamente em Language Not Registered for Generation. Durante um fim de semana no campo com amigos em comum, Charles notou o charme e a simpatia de Diana. Nessa época, ela já havia se tornado uma jovem confiante e atraente, conquistando a atenção do príncipe. Morando em Londres, Diana apreciava a vida social, frequentando festas e eventos, mas mantinha os pés no chão. Seus amigos frequentemente a descreviam como gentil, tímida e carinhosa, com um ótimo senso de humor. Apesar da timidez, Diana tinha uma habilidade natural para se conectar com as pessoas, uma característica que mais tarde a tornaria querida por milhões. Em todo o mundo, o momento crucial ocorreu no verão de Language Not Registered for Generation, quando Diana e Charles se reencontraram em uma festa de fim de semana.
Desta vez, a conexão era inegável. Charles ficou impressionado com a beleza e o calor genuíno de Diana. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente, culminando no noivado em fevereiro de Language Not Registered for Generation. O noivado oficial de Charles e Diana foi anunciado em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. E era um evento muito aguardado, dada a posição do príncipe Charles como herdeiro do trono britânico. No entanto, o processo não foi isento de controvérsias e desafios. Em primeiro lugar, houve um escrutínio público e midiático significativo. Diana, com apenas Language Not Registered for Generation anos na época do noivado, foi lançada aos holofotes globais. A intensa atenção da mídia começou mesmo antes do anúncio oficial, com fotógrafos e jornalistas acompanhando de perto cada passo seu. Esse nível de atenção foi avassalador para Diana, que era relativamente inexperiente em lidar com tamanho interesse público. Outro ponto de discórdia foi a diferença de idade e experiência entre os noivos. Charles e Diana. Charles tinha Language Not Registered for Generation anos e um histórico de relacionamentos, enquanto Diana ainda era muito jovem e tinha pouca experiência sob os holofotes. Alguns críticos questionaram se Diana estava preparada para as pressões e responsabilidades de ser membro da família real. A primeira entrevista oficial do casal após o anúncio do noivado também causou surpresa quando perguntados se estavam apaixonados. Diana respondeu com confiança: "Claro", enquanto Charles acrescentou: "Seja lá o que isso signifique". Essa declaração aparentemente casual e um comentário ambíguo levou a especulações sobre a profundidade do relacionamento deles e o comprometimento de Charles. Isso alimentou rumores de que Charles ainda estava emocionalmente ligado à sua ex-namorada Camilla Parker, com quem mantinha uma amizade próxima. Isso complicou bastante as coisas para o relacionamento de Charles e Diana. Mesmo antes do casamento, já havia preocupações sobre a adequação de Diana como noiva da realeza, apesar de sua origem aristocrática, inclusive dentro da própria família real e da elite. Questionava-se se ela tinha o temperamento e a experiência necessários para lidar com os rigores da vida na realeza. Sua timidez e relativa ingenuidade eram vistas por alguns como possíveis desvantagens, enquanto outros as consideravam qualidades cativantes que a tornavam acessível ao público. Mas havia mais. O casal havia passado relativamente pouco tempo junto antes do noivado. O namoro fora breve, com apenas cerca de uma dúzia de encontros ao longo de 6 meses. Isso levantou preocupações sobre o quanto eles realmente se conheciam e se tinham uma base sólida para o relacionamento. Mas voltemos à história. Apesar das controvérsias e desafios, o público, em grande parte, acolheu o noivado com entusiasmo. A juventude, a beleza e o charme de Diana conquistaram muitos, e ela rapidamente se tornou uma figura querida da realeza. Nos preparativos para o casamento, o foco mudou para o que estava sendo construído como o casamento do século. Embora o casamento tenha sido um grande espetáculo, as questões e controvérsias subjacentes ao noivado continuariam a afetar o casamento de Charles e Diana. Anos se passaram e, adivinhem, foram necessários mais de Language Not Registered for Generation anos para que um dos filhos de Diana finalmente confirmasse o que todos suspeitávamos: o casamento. A cerimônia foi realizada na Catedral de São Paulo, em Londres, uma escolha diferente da tradicional Abadia de Westminster, devido à sua maior capacidade para acomodar os Language Not Registered for Generation convidados. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram à transmissão ao vivo, cativadas pelo evento que parecia um conto de fadas. Diana chegou à catedral em uma carruagem de vidro, vestindo um vestido de seda cor marfim.
O vestido de tafetá, um modelo antigo de renda desenhado por David e Elizabeth Emanuel, com uma cauda de Language Not Registered for Generation Metros, foi um segredo bem guardado até o grande dia. A imagem de Diana saindo da carruagem, com o vestido esvoaçando atrás dela, tornou-se uma das mais icônicas do século XX. A cerimônia em si foi repleta de pompa e circunstância. Charles e Diana recitaram votos tradicionais, mas houve um momento engraçado quando Diana acidentalmente inverteu a ordem dos nomes de Charles, chamando-o de Philip Charles Arthur George, em vez de... Apesar desse deslize, Charles Philip Arthur George e o casal trocaram alianças e foram declarados marido e mulher sob os aplausos da congregação e do público presente. Mas será que havia algo mais por trás desse evento deslumbrante? Diversas controvérsias e tensões latentes rondavam a cena. Uma questão significativa era a presença de ninguém menos que Camilla Parker. Diana, ex-namorada e amiga próxima de Charles, sabia dos sentimentos que ele ainda nutria por Camilla, o que adicionou ainda mais tensão à situação. A insegurança e o estresse, somados à sua situação já sobrecarregada, levaram Diana a lembrar mais tarde que, no dia do casamento, encontrou uma pulseira que Charles havia planejado para Camilla, gravada com as iniciais F e G, que representavam os apelidos que usavam um para o outro, Fred e Gladys. Será que as pessoas estavam certas ao suspeitar que ele ainda tinha sentimentos pela ex? Talvez houvesse uma diferença considerável de idade e de experiência de vida entre Charles e Diana. Charles tinha Language Not Registered for Generation anos e estava sob imensa pressão para encontrar um novo amor. Diana, com apenas Language Not Registered for Generation anos, era uma noiva ideal e foi lançada aos holofotes globais com pouca preparação. Até mesmo seus filhos revelaram mais tarde que muitas pessoas sabiam que, apesar da aparência de um casamento de conto de fadas, o matrimônio era problemático desde o início. Na época, parecia que cada aspecto do relacionamento enfrentava algum tipo de controvérsia que o casal tentava esconder, e eles conseguiram por um bom tempo. Mas antes de falarmos sobre isso, precisamos falar um pouco mais sobre um homem que finalmente confirmou nossas suspeitas. O filho da princesa Diana, o príncipe William, nascido em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation como William Arthur Philip Louis, é o filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana. Desde o momento do seu nascimento, William foi lançado aos olhos do público. No entanto, sua relação com a mãe, a princesa Diana, permaneceu profundamente pessoal e afetuosa. Diana estava determinada a dar a William uma infância o mais normal possível, apesar do intenso escrutínio e das exigências da vida na realeza. Desde os primeiros anos, Diana adotou uma abordagem prática para... A maternidade rompeu com algumas tradições reais, pois Diana optou por se envolver diretamente na criação de William, em contraste com os estilos parentais mais distantes das gerações anteriores da realeza. Diana frequentemente levava William e seu irmão mais novo, o príncipe Harry, a parques de diversões, ao McDonald's e a outros lugares do dia a dia, para garantir que eles tivessem experiências semelhantes às de outras crianças. Essa abordagem era inédita e demonstrava seu desejo de incutir um senso de normalidade e segurança em seus filhos. Diana era conhecida por sua personalidade afetuosa e... As características de compaixão que ela transmitiu a William foram evidentes em suas atividades de caridade, levando-o a visitar hospitais, abrigos para moradores de rua e até clínicas de AIDS, o que era considerado ultrajante na época. Essas experiências expuseram William a diferentes aspectos da vida e ensinaram-lhe a importância da empatia,
da bondade e do serviço público. A influência de Diana é evidente nos trabalhos posteriores de William e em sua dedicação a diversas causas de caridade. Talvez seja por isso que ele decidiu discursar décadas depois. A morte de Diana aos Language Not Registered for Generation Anus, e com seus próprios filhos falando sobre o assunto. Você sabia que os 2 filhos da princesa Diana decidiram se pronunciar sobre a morte dela? Acontece que, mesmo depois de anos de desavenças, os irmãos sempre concordam em uma coisa, algo que todos já sabíamos, mas que parece que ninguém mais discute. Revelando os bastidores, o príncipe William e o príncipe Harry tinham apenas Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation Anus, quando sua mãe, a princesa Diana, faleceu tragicamente em um acidente de carro em Paris no dia Language Not Registered for Generation de agosto. Em Language Not Registered for Generation, mas à medida que cresciam, buscaram mais informações sobre as circunstâncias da morte dela, motivados por perguntas sem resposta e suspeitas. Após a morte de Diana, a versão oficial era de que o acidente foi uma tragédia causada por uma combinação de direção imprudente de Harry Paul, que estava embriagado, e a perseguição implacável dos fotógrafos paparazzi. No entanto, com o tempo, mais e mais pessoas começaram a sugerir que poderia haver mais por trás da história. O príncipe Harry, filho mais novo de Diana, Harry tem sido particularmente vocal sobre sua busca por respostas no documentário de Language Not Registered for Generation, Diana, Nossa Mãe, Sua Vida e Legado. Ele falou sobre o momento em que recebeu a notícia da morte de sua mãe. Harry estava no castelo de Balliol, na Escócia, com seu irmão e outros membros da família real. Ele relembrou a sensação de entorpecimento e choque ao ouvir a notícia devastadora. Harry também expressou sua frustração com a falta de clareza e transparência em torno dos eventos que levaram ao acidente. Ele revelou que ele e William haviam solicitado uma investigação mais aprofundada. Após uma investigação minuciosa sobre a morte da mãe, os filhos de Diana sentiram que seus pedidos foram amplamente ignorados ou descartados. Uma das evidências mais convincentes que alimentou as suspeitas do filho de Diana foi um bilhete escrito pela própria mãe, entregue ao seu mordomo, Paul Burrell. Nele, Diana expressava seus temores de que o príncipe Charles estivesse planejando acabar com sua vida em um acidente de carro simulado. O bilhete dizia: "Esta fase da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente com meu carro, com falha nos freios e..." Alegaram que o marido sofreu um grave traumatismo craniano para abrir caminho para o casamento com Tig. Essa nota, que veio à tona após a morte de Diana, adicionou uma camada arrepiante ao mistério e motivou ainda mais William e Harry a buscarem a verdade, alimentando ainda mais as suspeitas. Tig, em questão, era a babá dos filhos deles. Dá para acreditar? Agora sabemos que, em Language Not Registered for Generation, a Operação Padette, uma investigação da Polícia Metropolitana liderada por Lord Stevens, foi lançada para apurar as alegações em torno da morte de Diana. A investigação, que durou quase 3 anos e incluiu entrevistas com mais de Language Not Registered for Generation testemunhas, além de uma análise minuciosa das provas da investigação francesa, resultou no relatório final, divulgado em Language Not Registered for Generation. A conclusão foi de que a morte de Diana foi um trágico acidente e que não havia provas credíveis que sustentassem as alegações de conspiração ou crime. No entanto, isso pouco fez para dissipar as dúvidas e suspeitas que persistiam entre o público e dentro da família de Diana. Os filhos de Diana confirmaram o que já sabíamos. Havia mais na história do que aparentava. O príncipe William,
de Language Not Registered for Generation Anus, embora menos expressivo que seu irmão, também demonstrou profundo interesse em descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe. Ambos os príncipes estiveram envolvidos na revisão das conclusões da Operação Padet e buscaram respostas para as perguntas persistentes. Seus esforços ressaltaram a luta contínua para lidar com a perda e a determinação em honrar o legado de sua mãe, buscando justiça e paz. O papel da mídia na morte de Diana também tem sido um foco significativo. Em entrevistas, ela e seus 2 filhos frequentemente mencionaram a perseguição implacável dos paparazzi, que contribuiu para o acidente. Harry criticou o comportamento intrusivo e agressivo da imprensa, que, segundo ele, desempenhou um papel crucial nos eventos que levaram ao acidente. Esse sentimento foi compartilhado por William, que também condenou o tratamento dado pela mídia à sua mãe e a contínua intromissão na vida dele e de sua família. Em Language Not Registered for Generation, durante a inauguração de uma estátua da princesa Diana em Kensington, ele também condenou o tratamento dado pela mídia à sua mãe e a contínua intromissão na vida dele e de sua família. O príncipe William e o príncipe Harry apresentaram uma frente unida, apesar de suas diferenças bem documentadas. O evento marcou o que teria sido o 60º aniversário de Diana e foi uma comovente homenagem à influência duradoura que ela deixou em seus filhos. Ambos os príncipes se comprometeram a dar continuidade ao legado humanitário de Diana com seu trabalho de caridade, refletindo os valores que ela lhes transmitiu. Nos últimos anos, o príncipe Harry tem se manifestado mais abertamente sobre o impacto da morte de sua mãe em sua saúde mental, tanto em seu relacionamento com Meghan Markle quanto em outros projetos. Em entrevista a Oprah Winfrey em Language Not Registered for Generation, Harry, agora como Language Not Registered for Generation Anus, discutiu como a perda de sua mãe e o consequente escrutínio da mídia o afetaram. Ele também reiterou seu desejo de descobrir toda a verdade sobre as circunstâncias que envolveram a morte dela. A busca por respostas sobre a morte de Diana tem sido uma parte significativa e contínua da vida de seus filhos. Embora as investigações oficiais tenham concluído que sua morte foi um acidente, as perguntas e suspeitas persistentes continuam a alimentar sua busca pela verdade. É verdade, mas acontece que, enquanto buscavam a verdade sobre a morte dela, também descobriram alguns detalhes ocultos sobre o relacionamento entre a mãe e o pai, o amor da vida dele. Acontece que Charles teve mulheres suficientes, mas não foi a babá dos filhos, e sim a mulher que fez Diana repensar a si mesma desde o momento em que conheceu Charles. Sim, estamos falando de Camilla Parker. As memórias do príncipe Harry revelam o impacto que o relacionamento do pai com Camilla teve sobre ele. Em seu livro, Harry sugere que a famosa citação de sua mãe, a princesa Diana, sobre haver 3 pessoas em seu casamento não contava toda a história. Ele destaca que ele e William também foram afetados pela situação, mesmo que não estivessem totalmente cientes do que estava acontecendo na época. Harry escreve que ele e William pressentiam que algo estava errado e vivenciaram as consequências do relacionamento de seu pai com Camilla. Ele revela que William já suspeitava há muito tempo que algo estava errado. O que acontecia com essa outra mulher, segundo Harry, era algo que William queria ter revelado muito antes. E essa culpa que Harry alega ter atormentado William por anos, mas a verdade acabou vindo à tona. Claro, o amor pode arruinar uma família. A história do rei Charles III e da rainha Camila é como uma novela da vida real que se desenrola há décadas. É uma história de amor, traição e escândalo que cativou o público por anos, e aos Language Not Registered for Generation anos, o filho da princesa Diana finalmente confirmou o que todos já sabíamos. Charles é um notório infiel. Então a história realmente aconteceu assim.
Antigamente, Charles e Camilla eram apenas dois adolescentes que se deram bem. Namoraram por um breve período, mas a vida tinha outros planos para eles. Seguiram caminhos separados e casaram-se com outras pessoas. Charles se casou com a jovem e bela princesa Diana em um casamento de conto de fadas que o mundo inteiro assistiu. Camilla, por sua vez, já era casada com Andrew Parker há alguns anos. Cada um deles tinha filhos. Charles e Diana tiveram o príncipe William e o príncipe Harry. Camilla e Andrew tinham Tom e Laura. Aparentemente, tudo parecia normal, mas rumores começaram a circular em Language Not Registered for Generation. As pessoas sussurravam que Charles e Camilla eram mais do que amigos. Lembre-se, isso foi muito antes de qualquer um deles se divorciar. Os boatos continuaram aumentando até Language Not Registered for Generation, quando a situação realmente explodiu. Alguém vazou uma conversa telefônica privada entre Charles e Camilla e, nossa, que conversa picante! Charles disse coisas bem ousadas, incluindo uma piada sobre querer ser o absorvente interno de Camilla. Sim, você ouviu direito. O escândalo foi tão grande que ganhou até um apelido, Camellia Gate, ou Abdominal Gate, bastante constrangedor para o futuro rei. Avançando para Language Not Registered for Generation, Charles finalmente admitiu na TV que traiu Diana. Ele não citou nomes, mas todos sabíamos de quem ele estava falando. Essa confissão aconteceu depois que ele e Diana já haviam se separado em Language Not Registered for Generation. Em Language Not Registered for Generation, Diana lançou sua própria bomba em uma entrevista na TV. Ela disse, de forma memorável, que éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio. Ela não precisava citar nomes. Camilla? Todos entenderam a mensagem alto e claro, mas o drama não parou por aí. Diana revelou mais detalhes, contando como ela e Charles viviam vidas separadas. Mesmo quando estavam juntos, tinham apartamentos diferentes quando viajavam e todos podiam ver que havia problemas, mas ninguém queria se envolver. Finalmente, após 4 anos morando separados, Charles e Diana se separaram oficialmente e se divorciaram em Language Not Registered for Generation. Tentaram manter uma relação amigável pelo bem dos filhos, William e Harry, mas a tragédia... Apenas 1 ano depois, Diana e seu namorado, Charles, perderam a vida em um acidente de carro em Paris. Diana tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, e o mundo lamentou a perda da princesa do povo, mas parece que seu ex-marido não ficou tão abalado. Enquanto isso, Charles e Camilla esperaram um tempo antes de tornar público seu relacionamento e finalmente se casaram em Language Not Registered for Generation, em uma cerimônia civil discreta. Avançando para Language Not Registered for Generation, eles agora são rei e rainha, mas infelizmente os problemas familiares da princesa Diana ainda lançam sombras sobre a família. A novela da família real continua, mas com novos personagens e reviravoltas na trama que mantém o público cativado. O rei Charles III finalmente ascendeu ao trono após uma vida inteira de espera. Sua coroação, em maio de Language Not Registered for Generation, foi um espetáculo de pompa e circunstância, mas também evidenciou as fissuras da família. O príncipe Harry e seu filho compareceram à cerimônia sozinhos, enquanto sua esposa Meghan e os filhos permaneceram na Califórnia. Essa breve aparição, porém, pouco contribuiu para sanar a ruptura entre Harry e Meghan. E falando em Harry, ele tem causado alvoroço do outro lado do Atlântico. Suas memórias publicadas pela Tor revelaram segredos bombásticos sobre a vida dentro da família real, incluindo a confirmação da infidelidade de seu pai. O livro finalmente confirmou o que já sabíamos. A família Windsor era disfuncional, lutando contra o peso da tradição e das expectativas.
As revelações de Harry tensionaram ainda mais seu relacionamento com o pai e o irmão, deixando muitos se perguntando se o dano pode ser reparado. Enquanto isso, o príncipe William e Kate se recuperaram. Agora, o príncipe e a princesa de Gales assumiram o papel de novos rostos da monarquia e estão trabalhando arduamente para modernizar a imagem da realeza, focando em causas como saúde mental e desenvolvimento infantil. Mas nem mesmo eles estão imunes à controvérsia. Rumores de um desentendimento entre Kate e Meghan persistem, alimentados pelo livro de Harry e pela explosiva entrevista do casal com Oprah. A rainha Camila, antes a outra mulher, agora assumiu o papel de consorte. Camila trabalhou arduamente para reabilitar sua imagem ao longo dos anos, mas para muitos, a sombra de Diana ainda paira sobre ela. Camila tem se concentrado em causas como alfabetização e conscientização sobre violência doméstica, tentando construir seu próprio papel na monarquia, enquanto o rei Charles enfrenta o desafio de manter a importância da monarquia e, ao mesmo tempo, se adaptar aos tempos de mudança. Apesar de ser conhecido por suas infidelidades, Charles fez uma transição bem-sucedida de príncipe de Gales para rei, mas sua família enfrenta problemas significativos com a ruptura entre será que ele e Harry conseguirão se reconciliar? Como William e Kate moldarão a monarquia para a próxima geração? E, talvez o mais importante, será que a família real conseguirá manter sua relevância e respeito em um mundo cada vez mais democrático e igualitário? A novela real parece estar longe de terminar. Cada novo capítulo traz novos dramas, intrigas e debates. Quem sabe o que um dos filhos de Diana confirmará ou até mesmo revelará no futuro? O que você acha do Rei Charles? Deixe sua opinião nos comentários.